Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Nessa noite, quem apostava que o frio não ia chegar, se enganou, chegou. Embora nós não vamos ter um inverno muito rigoroso esse ano, vai ser mais, pelo que a meteorologia fala, um inverno de frentes frias. Essa veio frente, veio traseira, veio lado, porque veio muito frio. E hoje, no nosso dedo de prosa, nós já vamos para o capítulo 30 do livro Vinha de Luz, de Alma Desperta, aonde Emmanuel analisa o versículo 2 Timóteos, capítulo 1, versículo 6. Por isso, eu te lembro, desperta o dom de Deus que existe em ti. Desperta o dom de Deus que existe em ti. Eu achei muito interessante esse estudo, bastante interessante, porque todos nós estamos na estrada há muitos milênios, né? Estima-se que em torno de 6.000 encarnações nós já tivemos como seres humanos, né? Isso sem contar as nossas incursões nos reinos inferiores para que possamos adquirir as habilidades que necessitamos para operar o corpo físico. E carregamos um conjunto de mazelas, de sentimentos, de sensações que foram experienciadas por nós no passado. E isso foi sendo arquivado na nossa acústica mental, nos nossos arquétipos mentais, de onde vem um conjunto de consciência, de tentações, né, de experiências que passamos, e quando nos aproximamos de reviver estas experiências, dois caminhos se misturam entre nós, né? Primeiro, o desejo de fazer novamente, porque a experiência foi agradável, a experiência foi boa. E depois, e paralelo a isso, o sentimento de que as consequências não foram muito boas. É igual o sujeito que bebe, fica de ressaca e jura que não vai beber novamente. Porque a ressaca, ela é terrível. Mas depois que passa, ele não se lembra da ressaca, ele se lembra do prazer momentâneo que a bebida trouxe, né? É o sujeito que está de dieta e não resiste a um pedaço de pudim. Depois ele sobe na balança, ele vê que aquele pudim fez ele recuperar as gramas que ele perdeu em uma semana, né? Assim somos nós. É um conjunto de experiências que nós vivemos, é o conjunto de sensações que já experimentamos, que habitam dentro de nós. E nós precisamos entender, nós precisamos filtrar, nós precisamos conhecer esses caminhos tortuosos que carregamos na nossa casa mental. O homem velho, ele não precisa ser combatido. Ele precisa ser entendido, compreendido e morto de inanição. As nossas tendências negativas precisam morrer, não porque nós a matamos com violência, porque todo o processo de mudança que inclui a supressão ou simplesmente você abafar um sentimento, uma sensação ruim, ela não vai morrer, ela vai adormecer e quando despertar, vai despertar muito mais forte. E nisso o processo de terapia ajuda muito. Que você vai conhecer as tuas mazelas, saber dos gatilhos que disparam para que você possa cometer esse ou aquele delito, e você vai aprender a desarmar esse gatilho. Aí vem a dissertativa de Paulo. Desperta o dom de Deus que existe em você. Isso quer dizer que todos nós carregamos maravilhas dentro de nós. Somos centelhas de luz e nós precisamos fazer brilhar essa luz. Nós precisamos buscar fazer com que essas sensações
essas coisas boas que carregamos na alma, despertem. E isso a gente tem que perceber nos pequenos detalhes. Nós temos que começar nos pequenos detalhes. Tem até a música do Bob Charles que fala isso, né? Detalhes tão pequenos de nós dois. Imagina se o obsessor cantando isso para você, porque ele se pega em você por detalhes. Coisas pequenas, pequenos deslizes que nós precisamos combater. É através desses combates pequenos que nós vamos nos fortalecendo. É que nós vamos crescendo a nossa intimidade no lado da luz. E é por isso que nós precisamos. Todos nós carregamos dons de Deus dentro de nós. Precisamos fazer com que desperte esses dons. É muito fácil uma notícia te despertar o lado negativo, né? Você viu um crime sexual na televisão envolvendo criança, você se revolta, se rebela. Aí você já deseja o mal para aquele criminoso. Mas vamos lembrar que o princípio básico do direito é que todo fato tem duas versões, tem dois lados. E às vezes nem acontece. Teve um caso há muitos anos de uma escola em São Paulo que foi acusada de molestar sexualmente uma criança. A mídia caiu matando, a escola fechou e depois de muito tempo se provou que não tinha nada, que foi tudo invenção de uma empregada que foi mandada embora. Mas na época a perícia policial não era tão aguçada como hoje, tão desenvolvida. A família recebeu até uma indenização de um dos meios de comunicação. Mas o estrago já havia sido feito. A dona da escola chegou a cometer suicídio. Tamanha o peso sobre os seus ombros de uma calúnia. A quantidade de boatos negativos que se desenvolve aí, as tais fake news, né, notícias falsas. Será que é cristão da minha parte divulgar uma coisa sem que eu saiba a origem? Eu estou passando pelos critérios da bondade, da verdade e da necessidade? Então essas pequenas coisas vão fazer com que a gente, ao longo do tempo, nos tornemos almas melhores. E vamos, ao longo do tempo, despertar os dons de Deus que existem dentro de nós. Pensemos nisso, lutemos com a vida no dia a dia. Todos nós sejamos abençoados e estaremos de volta na próxima sexta-feira. Obrigado a todos e uma boa noite.